Fala galera, começando o episódio 34 do GG Devcast, de novo casa cheia, de novo no Twitch, tudo de boas com vocês, tudo de boas, Monclar? Tudo de boas, Baldi, tudo ótimo aqui, tá massa, Curitiba tá começando aquele friozinho, assim, que eu gosto, até tô de moletom, tá vendo? Tá delícia, hoje foi um dia bom, hoje é um dia bom, e o Juca? E o clima... Oi? E o clima em Porto Alegre, Juliano? Cara, finalmente, acho que tá chegando o inverno. As pessoas me disseram que não, esse inverno não vai ter inverno, vai ser curtinho, não vai fazer frio nenhum, cara, mas eu tô botando fé, eu tô pensando assim, com todas as minhas forças, vai ter frio, porque eu gosto de frio. E hoje eu acordei, cara, já, botei um moletom, tava precisando levar um casaco, porque hoje eu fui lá pra Fevale. A Fevale fica lá em Novo Hamburgo, dar uma aula de Substance. Comecei a dar uma aula de Substance lá durante os próximos 3 fins de semana, contando com esse, durante os sábados, ensinando o pessoal lá um pouco de Substance. Já começamos hoje, pessoal muito bacana lá, vários arquivos de Substance, vários SBS, AR, bem promissor o pessoal, eu achei. Muito legal a textura que o pessoal produziu, e vamos ver aí se a gente não consegue daqui a pouco compartilhar um pouco do resultado também. Olha aí, ó. Inclusive nós temos um ouvinte que comentou aí, o Binho, grande Binho, estava na aula lá hoje, indiquei pro pessoal lá para vir assistir o Twitch. Uhum. Mas, ô Juliano, eu tenho uma dúvida. Você tá dando essa aula na Fevale, o Denark tá sabendo disso? Como assim? Tá ensinando as pessoas a usar substância e tal, esse negócio. Não. Nem divulga muito, senão... Né? A Federal vai bater lá, o Juliano vai ter que se mudar permanentemente pra Curitiba. Aprender a se mexer em substância aí. O Juca é a maior autoridade de substância do Brasil, olha aí, cara. Eu que tô dizendo aí, isso, tá? Autoridade de substância. É que só tem duas pessoas que eu conheço que usam substância, que é o Juca e é o Igor do podcast. Mas o Igor não tá no Brasil, então o Juca é o único. O Juca é o cara do substância aí, não é verdade, Juca? Substâncias. Tem muita gente boa no Substance, vamos fazer muito mais pessoas aprenderem aí também. Muito bom, o negócio muito bom. Compartilhar esse conhecimento. Isso aí. Grande Juliano. E você, Baldi? Não, calma aí, eu quero saber você. Você tá bem? Eu tô bem, cara, tô legal, meu computador voltou a funcionar. O pessoal não tava sabendo, mas eu tomei um susto aí durante a edição do episódio passado. Meu computador começou a dar tela azul sem parar e eventualmente ele ligava de volta e dizia, olha, não tem um drive aqui ligado no seu computador para fazer boot. Por favor, instale um disco para fazer boot. Maravilhoso, né? Nossa, isso é o que? Windows 98? Não, Windows 10, cara. Nenhum teclado foi detectado. Assim, aperte Enter para continuar. E aí eu fiquei com medo, que eu tenho um daqueles SSD da vida dentro do computador, e aí eu fiquei com medo que ele tivesse quebrado. Eu instalei a ferramenta de diagnóstico da Samsung aqui, e aí ele ia até 19% e travava o computador. Eu, ferrou, é o SSD que foi pro saco, né? Essa tralha aqui que a Samsung me disse que ia durar 190 anos, não durou nem 5. Ai. E aí o que eu fiz hoje foi desmontei o computador, montei de novo e aparentemente tá tudo funcionando. Era só sujeira, olha. Eles só queriam carinho. Tava fazendo uma manha. A revolução das máquinas, cara, eles só vão querer carinho e amor. A dica do dia é, quando reiniciar seu computador não funcionar, tenta desmontar e montar ele de novo, sempre funciona. Isso, ou fica pior. Ou fica pior. Eu já sou da opinião, assim, sabe quando você desmontava um controle de Super Nintendo pra ver o que tinha de errado e você nunca mais conseguia montar ele de volta? Então, ele fica, tipo assim, você não conseguia fechar de volta, sei lá, cara, o controle de Mega Drive, assim, que não dava pau, resolvia, eu vou abrir essa parada e vou arrumar. Aí ia lá, cara, não fechava mais, velho. Nunca mais. O legal é que eu lembro daquela famigerada piada de computação, que diz que um dia o Bill Gates encontrou com o presidente da Ford e aí ele falou, se os carros tivessem evoluído tanto quanto os sistemas operacionais, a gente teria carros
voando, andando a 500 mil quilômetros por hora e andando sem motorista. E aí o presidente da Ford respondeu pra ele, e ele ia dar pau e você ia ter que desligar o carro, sair, fechar a porta, fechar o carro, abrir o carro, entrar de novo, ligar de novo pra ele voltar a funcionar. Rapaz. Clássico, né? Tá pensando que é. Eu gosto de fazer jogo, mas eu odeio trabalhar com computador. Cara, computador é um negócio complicado, né? É complicado. Complicado. É um negócio que tá te impedindo de fazer o teu trabalho, basicamente. Te deixa computador de cabeça. Nossa. Olha aí. Yeah. Vamos longe hoje. Chega. E termina, acabou o episódio. Acabou o episódio. Aqui tem informação. Mas aí, Juliano, o que mais? O que você fez aí essa semana? Fora da aula de substância. Eu fiz, não sei, muita coisa. Eu não tenho muito a contribuir sobre o que eu fiz essa semana. Eu passei a maior parte do tempo, acho que, jogando Fortnite mesmo, noites adentro. E você já aprendeu a jogar o Fortnite? Eu tô ficando cada vez menos frustrado com o jogo. Até eu tô criando um gosto adquirido, na verdade. Tô começando a gostar dele. Tô começando cada vez a fazer menos besteira com ele, morrer menos. E aí, eventualmente, eu consigo matar alguém. Mas assim, eu quero saber, Baldi, se o pessoal que tá assistindo o podcast, no áudio, tá perdendo alguma coisa. Olha, tá sempre perdendo, né, cara? Tá perdendo de ver minha cara rolando ali na tela, tá perdendo de ver a sua cara, né? Tá sempre perdendo. O Baldi tá dando uma rolada com a gente ao vivo. Olha que esse podcast é livre para todas as idades. Ué? Tá dando uma rolada, rolando, entendeu? Rolando. Porra, entendi. Que eu falei. Rolando. O cara definitivamente tá perdendo de participar aqui com a gente ao vivo, ter suas perguntas respondidas aqui ao vivo, né? Então sim, o cara tá perdendo, cara. Olha, o cara vai ter que esperar até quinta-feira para ouvir o episódio depois. Porque nós estamos em várias plataformas, não é mesmo, Baldi? E tem uma coisa que eu quero dizer aqui, uma coisa que a gente conversou sobre isso semana passada, o Monclar, o Baldi e eu conversamos sobre, já que a gente está em tanta plataforma, e eu tenho uma coisa legal para falar também no final disso que eu vou terminar de falar, que é, nós estamos, né, no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no Twitch, nós estamos no YouTube também, né? Então, você que está nos ouvindo agora e você quer escutar e ver a nossa cara falando, ou ver as coisas que a gente está mostrando na live em tempo real, enquanto que a gente está falando no vídeo, você vai para o YouTube. Porque no YouTube vai ter lá a versão editada, Director's Cut, fechadinha, só do episódio, direto no YouTube. Aí, se você quer ver o vídeo na íntegra, você quer ver a live, você quer ver as besteiras que a gente falou antes da gravação, depois da gravação, você corre no Twitch e vê o vídeo inteiro, que fica lá disponível por o quê? Uma semana, né, Monclar? Isso aí, cara. Direto no Twitch, é uma sim. semana. Mas depois a gente exporta ele pro YouTube e ele fica infinitamente. Até alguém explodir o servidor do YouTube, sei lá. E aí, a ideia é que, então, segue comigo. É o Twitch, a live, você assiste a live, tá inteira lá, tá na íntegra. No YouTube é a versão Director's Cut. Na quinta-feira você tem o episódio fechadinho, você tem o episódio lindinho, editado pelo Baiano. E no Instagram você vai ter as fotos focadas no jogo de destaque. Então, é por isso, inclusive, que hoje, qual é o jogo de destaque, Baldi? Hoje nós não temos jogo de destaque. Hoje não tem, porque não tem foto para postar no Instagram, é isso? Não, é porque a gente vai dar início a essa sessão no Instagram, né? A gente quer focar um pouco mais nas redes sociais e trabalhar com elas de forma diferente. Então, no Instagram, a gente quer mostrar mais jogo de destaque, né? Para o pessoal que está nos seguindo no Instagram, ver as fotos do jogo, ver as screenshots do jogo e basicamente o Instagram vai ser a nossa galeria de jogos, né? Nós vamos ter
os episódios lá também, mas nós vamos ter principalmente os jogos de saque para mostrar pra todo mundo, que é um negócio que a gente vai ver screenshot, vai ver visualmente, vai ser bonito de tudo ver, ideia né? do Juca, isso, olha que coisa fenomenal, cara, eu não precisei fazer nada. Cheio de ideias, né, cara? Não precisei fazer a gente nada. fica Até só parecendo ouvindo aqui. game design. Teve a ideia, quero ver executar nessa hora agora. que eu vou dizer que não dá pra fazer. Não dá, Juliano. Olha aí, Não dá tá pra cumprindo a fazer função. Mas, Monclar, eu soube que a gente tá em uma nova plataforma. Pois é, mesmo? eu coloquei aqui pra quem tá vendo na live já viu aqui, e pra quem tá lá no nosso grupo do Telegram já ficou sabendo antes também, e esse negócio pegou a gente de surpresa, cara. Ontem o Juca chegou e falou assim, parece que a gente tá no Spotify. O quê? Como assim, cara? No Spotify? Daí a gente foi olhar parece lá... que a gente tá no Spotify e parece que tá tudo quebrado. Pois é, e tava tudo quebrado. Acontece, galera, que o GG, ele tá no Spotify, de repente, assim. A gente não entendeu como, aí o Baldi depois foi investigar e descobriu que o serviço que a gente usa lá pros arquivos, o Libsyn, não sei, ele tem uma parceria, acho que com o Spotify, um negócio assim, e a gente acabou entrando lá, porque o pessoal do Spotify deve ter gostado das coisas que a gente fala aqui. Então, um abraço pra galera do Spotify. A gente fica muito feliz de estar no Spotify também. A gente fica muito né, feliz, porque eu uso direto essa parada aqui. Não é pago essa propaganda aqui, tá? Mas eu gosto de falar das coisas que eu uso bem. Podia ser. Mas agora é maneiro, cara. Pra mim ficou muito fácil de ouvir o GG agora. Porque eu não costumo usar outros programas de agregadoras de podcast. E agora a gente tá aí, cara, nessa plataforma gigantesca que é o Spotify. Foi surpreendente. Você que tá usando aí, você muito começou legal. a usar essa semana aí, né? Quê? E você começou a usar o Spotify essa semana pra ouvir podcast, provavelmente. Ah, sim, eu nunca coloquei nenhum podcast aqui no Spotify, na verdade. Eu só cliquei lá pra ver o GG. Ele te notifica, será, quando sai episódio novo, esse tipo de coisa? Não sei, cara, vou ficar de olho, mas eu vim aqui basicamente, quem tá vendo a live, eu cliquei na aba de podcast ali, no menu lateral esquerdo, só escrevi GG Devcast lá em cima, aí encontrou aqui já. Mas se você vier em podcast... Se tu procura direto, o GG Devcast também já acha. Exatamente. Exatamente. Isso que eu falei não fez sentido. O que eu quis dizer era... Eu cliquei em podcast, daí eu acho que eu fui procurando aqui, tinha categoria de jogos, alguma coisa, e daí eu encontrei lá. Mas se vocês escreverem GG Devcast tudo junto, tem que ser tudo junto, tá? GG Devcast, igual o nome e tal, vai encontrar... o nosso podcast com todos os episódios, com as capas bonitinhas que o Baldi ajeitou lá na library do Spotify para ficar tudo sincronizadinho, com os nomes, os títulos e as descrições, tudo lindo, maravilhoso, cheiroso e crocante para a apreciação dos nossos queridos ouvintes. E vai ficar muito legal, cara, e putz, muito legal saber que a gente tá no Spotify, né, eu fiquei... Cortou seu áudio, Juca. Só um pouquinho. Teu microfone voltou. Opa. Cuidado aí com a entrada, alguma coisa. Voltou. O Juliano meteu o dedo na entrada. Cuidado com o cabo aí. Tá bom. Agora tá tudo certo, você me avisa se eu não tiver me ouvindo. Beleza, repete. Tá boca e você não tiver me ouvindo. Tá bom. Mas é o seguinte, cara, eu tava lá na Aquiles e o pessoal, tem algum pessoal que tá assistindo o episódio. E é muito legal. Travou. Seu áudio foi pro saco de novo. Sério? Tá, agora eu tô segurando ele aqui, tô acompanhando. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vai dar trabalho pro Baldi na edição, você tá fazendo de propósito, né? Você tá me sacaneando. Tô fazendo pra zoar. E aí, cara, eu vi assim na desktop do Matheus, tava o nosso podcast aberto no Spotify. Ah, foi aí que você descobriu. E eu olhei assim, tá, mas... Ué? E aí eu perguntei pra ele, tá, tu adicionou manualmente isso aí, não sei o que é. Ele falou assim, não, eu procurei aqui por vocês, estão aqui. Travou. Seu áudio. Você travou de novo. Ah, não acredito. Tá. Acho que é assim que segura. Beleza. Isso. E aí eu... Putz, cara, que legal. Agora você repete tudo, porque provavelmente cortou todo o seu áudio. Não cortou, tô vendo aqui as... Não, a parte... Você chegou na parte que você perguntou pra ele... você achou isso aí que você adicionou customizado e tal?
E cortou de novo seu áudio, Juca. Você adicionou isso manualmente, daí ele falou... Não, eu procurei aqui por vocês e vocês estavam aqui. Caramba. Sensational, rapaziada. Interessante o negócio. Foi uma surpresa pra gente. Bem agradável. Ô, Juca, é o cabo do seu microfone? Inclusive, eu ia dizer isso. Vou fazer uma pausa aqui. Fazer uma pausa no episódio, porque... quem tá vendo na Twitch tá vendo. Tá vendo as coisas feias dos bastidores. Né, bastidor é assim, apesar que o Juca tá nos bastidores. Então não é coisa feia. Aí, ô, Juliano? Oi? Você quer arrumar o seu cabo aí, ver o que houve? Eu acho que agora tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá favorável? Aproveitar pra dar um salve aí pro Márcio, que tá chegando na live agora. Não trava em momento nenhum. Pois é, mas aqui até no gráfico mostrou. Não, mas eu acho que tá direitinho. Eu ajeitei o cabo aqui e acho que agora vai. Show de bola. Beleza. Inclusive, depois que a gente aprendeu ali, depois que a gente ficou sabendo que tava no Spotify, a gente percebeu que não tava em algumas outras redes. E uma delas, inclusive, me interessa muito, porque eu uso o serviço. É o Google Play Music. Então a gente submeteu o projeto para lá também. Vamos esperar um pouco para ver quando ele vai aparecer. Ainda não apareceu no Google Play Music. A gente submeteu para o iHeartRadio também. É uma outra plataforma. Que legal. E eu não sei se alguém usa, né? Se alguém usa, vai estar disponível lá também. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém usando essas plataformas. É o GG chegando nas suas mãos, nos seus ouvidos. Por todos os lugares. E aí eu vou repetir uma dica que eu dei muito tempo atrás. Então vou reaproveitar a dica. Cara, se você curte ouvir podcast, claramente curte ouvir podcast, tá aqui nos ouvindo, né? E se você tem vários podcasts que você segue, vale muito a pena baixar um agregador de podcast no seu celular ou no seu computador. Eu pessoalmente uso o Pocket Cast, porque ele funciona em todas as plataformas. Aí você cria uma conta lá e ele sincroniza todos os seus dispositivos. Então eu estou ouvindo no celular, no carro, aí eu chego na empresa, eu consigo ouvir pelo browser, e aí eu volto para casa, eu consigo ouvir no iPad. Então é um softwarezinho que funciona em todas as plataformas, vale muito a pena usar. Dito isso, cara, você tá ouvindo vários podcasts, baixa um agregador, procura o que mais satisfaz. Tem vários que tem funcionalidades diferentes e tal. Tem um brasileiro até, né, Juliano? Eu esqueci o nome. O WeCast, não é? Ah, sim. Muito bom. O pessoal até nos adicionou lá também, que a gente não sabia bem como legal. submeter pra lá, eles adicionaram o podcast lá. Muito bom. E, cara, tem vários agregadores e cada um com uma funcionalidade diferente. O WeCast é um que é bem interessante porque ele permite que tu adicione comentários no episódio e outros usuários veem esses comentários. Então é bem legal. Então tem um agregador de podcast. Você que está querendo nos dar aquela força, escuta o Spotify, assina lá que ajuda pra caramba a gente também a ganhar um destaque lá. E aí, Baldi, vamos pro tema? Ou tem mais alguma coisa? Aí, qual é o tema de hoje, ô Monclar? Hoje o tema é do Monclar, cara. Não é meu, é de todo mundo. mundo. É o tema que ele gosta. O tema é nosso. Hoje o tema é... Hoje o tema é seu, hoje o tema é nosso, é de quem quiser, quem vier. Olha o copyright. A gente... Só o Barbosa perguntou se a gente vai fazer hoje a série do FPS agora ou a gente vai intercalar assuntos. A gente vai intercalar, a gente vai deixar o de FPS para um próximo episódio. E hoje a gente vai falar sobre Game Feel. O que é Game Feel, rapaziada? Aquela sensação que você tem, apesar de estar tudo acontecendo num ambiente digital, você está sentindo alguma coisa. É um negócio mágico, é um troço que desafia as leis da física, como diria Galvão Bueno. É um negócio que te faz sentir sem que de fato exista um contato físico seu
com o jogo, com exceção do controle, né? Com exceção do aparelho em si que você tá usando. Às vezes é o celular, às vezes é teu videogame. Mas eu digo mais naquela sua sensação de quando... Pô, às vezes você tá correndo num FPS, aí, tipo, sei lá, sua tela treme, você vê um sinal vermelho na sua UI e você, tipo... Muita gente fala assim, ai, caramba, ai... Não sei o que. E você não tá sentindo dor de verdade, mas seu personagem tá tomando dano. Sua tela tá tremendo e tudo mais. Você tá sentindo esse feedback, você tá sentindo essa pressão, esse tiro que você levou de uma forma ou de outra, sabe? Essa ilusão do feel que os jogos trazem, que eu acho que não tem, nenhuma comparação com outro meio, assim. Acho que no cinema você tem, claro, o feel de outras maneiras representado, às vezes por áudio, às vezes por efeitos visuais. As coisas têm um certo feel, de fato, na música também, mas nos jogos é o único tipo de feel que você consegue controlar, de fato. Você consegue interagir com aquilo. Tem tudo a ver com o fato do que é um jogo, né? Eu acho que... Sim, é interessante que é um negócio que, como tu falou, ele é distante da gente, assim, né? Porque... Não é uma coisa que tu consiga perceber, não é palpável. Tu percebe ou quando é muito bom, que daí te traz aquela imersão absurda. Exato. Quando esse sentimento é muito bem construído dentro do jogo, que te imerte. Isso não é uma palavra que existe. Emerge. Inventei. Submerge? Uma palavra. Emerge? Sei lá, cara. É muita... Te deixa imerso no jogo. Isso. Ou quando ele é mal feito, que daí fica aquela experiência clumsy que fica te atrapalhando, sabe? Ele te tira completamente, né, do negócio. Exato, exatamente. Os controles não são responsivos. E aí, até um ponto interessante, assim, né, começar com polêmica. Não polêmica, mas enfim. No último episódio que a gente falou de como fazer um FPS, eu comentei sobre ninguém vê teu código, ninguém... percebe teu código, então não adianta fazer um código bonito que ninguém vai ver isso. O importante é funcionar da forma correta e tudo mais. Óbvio que é importante ter um código bem feito para manter esse código, mas aí é um ponto em que teu código aparece, porque o código é parte dessa construção do fio do jogo. Quando tu tem um código que executa mal, ele pode atrapalhar esse fluxo do jogador, pode atrapalhar a interação do jogador com o jogo e pode fazer com que o sentimento que o time está tentando passar fique quebrado. De fato. Então, dica para programadores. Essa é a hora de aparecer, cara. É a hora de você trabalhar pertinho do game designer. Fala aí, Juca. Eu acho que quando tem alguma coisa que dá uma travada, alguma coisa assim, ela age nos mesmos lugares do game feel, assim, na questão psicológica do player, sabe? Só que da maneira errada, né? Tu sente aquela coisa ruim, assim. Sente aquela tua quebra de imersão, assim, sabe? Tu sente, tu se lembra lá na hora. Tu se lembra que tu tá ali jogando um jogo, que tu não tá ali participando daquilo, né? Exato. Você sente a barreira. Você não se sente com aquele jogo, sabe? Não é fluido, não é mais fluida a sua comunicação com aquilo que você está tentando fazer. Isso, aproveitando carona nisso que o Baldi falou, pro game designer, o feel é um negócio que tem que estar assim, no topo da lista de prioridades do que você tem que fazer bem e o quanto antes no seu jogo. Porque um protótipo que esteja com o game feel meio quebrado vai passar uma ideia completamente diferente da que você pode ter uma ideia do que deveria ser. Eu já... Por exemplo, no Copa Toon, eu demorei algumas semanas para chegar no feel, quando a gente estava desenvolvendo o Copa Toon lá na Aquiles, para chegar no feel que eu queria, para os personagens se movimentarem, para o tempo que eu queria que eu conseguisse carregar um chute, ou até no Ballistic, que é um jogo de tiro que talvez tenha mais gente que joga FPS. Por exemplo, eu consegui controlar o recoil de uma arma, que é o recuo dela, na hora que eu dou um tiro, assim, para quem tá vendo na live, assim, aquela puxada que dá para cima quando você dá um tiro, e fazer sentido, que fique gostoso, assim, juicy, assim, é um termo que a gente usa, um negócio suculento, assim, na mão do jogador, para que, sabe, passe todo aquele peso que eu quero que o recuo da arma tenha de verdade,
para que aquilo faça sentido com as mecânicas do meu jogo. Então, assim, na hora que você tá prototipando, e é por isso que você tem que trabalhar muito perto com o programador da sua equipe, ou se você mesmo for programador, fique muito ligado na parametrização dos atributos que você quer que estejam ligados com o seu fio. Ou seja, um personagem de um jogo de plataforma, por exemplo, a velocidade de movimento dele, mas não só isso, é tipo a arrancada dele. Na hora que ele começa a se movimentar, você quer que seja um negócio que ele vai ganhando a velocidade aos poucos, ou você quer um negócio imediato, sabe? Um negócio instantâneo, que dá aquele, quase que um impacto assim, imediato pra por exemplo, o Mario, quando ele começa a correr, se eu não me engano, ele tem uma pequena aceleraçãozinha até ele chegar numa velocidade total. Sim, versus o Mega Man, que quando você começa a andar com o Mega Man, ele já está imediatamente naquela velocidade máxima, sabe? Isso assim, não existe uma resposta, tem que ser desse jeito, se você fizer igual do Mario vai ficar bom. Não, eu acho que cada caso é um caso, mas você precisa parametrizar todas essas variáveis, assim, de aceleração, de frenagem, de velocidade, que mais? Cara, tem várias, assim, que conforme você... Tem muita coisa. Você for trabalhando, você vai fazer. Isso é um ponto que aí, voltando àquela nossa discussão do último episódio também, que a gente falou de ir mais na prática, assim. Quais são os mecanismos que a gente tem como desenvolvedor de jogo para modificar o sentimento da pessoa? Eu lembro de alguns, uns 5 ou 6 ali, que o Felipe Dalmolin, que trabalha lá com a gente, e que algumas pessoas devem conhecer também. Ele fez um curso uma vez, uma galera, sobre game design, e ele trouxe aí uns 5, 6 mecanismos pelos quais a gente consegue interagir com o sentimento. Vocês têm alguma noção de quais são esses mecanismos do ponto de vista mais prático? Assim, como é que eu posso introduzir sentimento para o jogador? Sentimento ou sensação? Sensação, né? Okay. Sentimento eu acho que tem menos, mas sensação, o feeling mesmo. Sim. Cara, eu acho que depende talvez dependa do jogo que você tá fazendo, mas eu não sei em particular que tipo de vocabulário assim, que ele tava usando. Mas, sei lá, eu acho que muito é da sua expectativa com a fisicalidade do jogo que você tá fazendo, sabe? A gente conhece regras físicas do nosso mundo por padrão já, isso é uma coisa que a gente nem precisa pensar, mas já fazem parte, assim, do nosso dia a dia. Sei lá, se eu largar um objeto, eu sei que ele vai cair, ele vai reagir de uma certa maneira, e quando ele bater na mesa, ele vai apresentar alguma reação, ele vai quicar, ou dependendo daquele material, do que ele é feito, ele vai bater e ficar parado. Eu não sei se é disso que você está falando exatamente, Baldi. Sim, esse é um dos pontos, inclusive, que ele trouxe, assim. Sistemas de regras familiares e resolver a expectativa da pessoa, exatamente. Eu acho que uma das formas é garantir que tu tá atendendo o que o cara espera. Isso mantém ele naquele fluxo de jogo. Legal. E eu acho que essa expectativa, assim, eu falei desse exemplo do mundo real, você não precisa criar um jogo que tenha uma física baseada, que seja fiel à física do mundo real. A gente tem, por exemplo, fases que mexem com isso, fases na água, que são um negócio meio floating, assim, que não necessariamente são iguais a você nadar numa piscina, mas, ou por exemplo, fases na lua, que tem no Mario Odyssey. Você pula, o Mario vai dar aquele salto lento, assim, mas é gostoso porque condiz com aquele ambiente. Então, aonde eu tô querendo chegar com isso é que, contanto que você construa esse teu universo de uma maneira consistente, não tem problema você manipular essas regras, porque o jogador ele já vai estar com a suspension of disbelief dele ali, que é a suspensão da descrença dele, já vai estar bem posicionada ali. Então você pode manipular isso. O que você não pode fazer numa situação é criar coisas arbitrárias, né? Tipo, que não sejam explicáveis pro jogador. Sei lá, um exemplo seria, numa fase da lua, sei lá, eu não consigo pensar. De repente, a gravidade altera do nada, ou você fica mais pesado na lua. Sei lá,
É lua, contra-intuitivo, então, é meio contra-intuitivo. Talvez esse não tenha sido o melhor exemplo, mas não faça coisas necessariamente contra-intuitivas. Se você quiser ir contra a intuição do jogador, saiba o que você está fazendo, explique isso muito bem. Acho que isso é um dos pontos que resume bem como mexer com essa sensação do jogador, né? As coisas têm que fazer sentido e elas têm que ser intuitivas. E aí eu lembro de uma outra forma que inclusive tu já comentou aí sobre como fazer isso, que é a interação do jogador, né? Tu tem como mudar os controles do jogo de forma que isso facilite a vida do cara e facilite ele experimentar o jogo, ou tu pode deixar uma experiência horrível tendo um mapa de controles que não faz o menor sentido. Sim. Tipo, eu vou fazer o golpe, um que eu sempre lembro ali, o meia-lua pra frente, soco do Ryu. Cara, faz sentido, sabe? Eu tô fazendo o Hadouken e eu tô fazendo ele no controle. E dá isso uma sensação, me recompensa, né? Sabe? Sim, esse ponto que você trouxe, Bode, é muito pertinente, é muito massa também. Que é os controles fazerem sentido, né? Tipo, dando um outro exemplo, se você tá fazendo um jogo pra mobile, que nem vamos ver um que todo mundo conhece, aquele de cortar as frutas lá, o Fruit Ninja. Acho que muita gente conhece, que é basicamente... deixa eu ver, dá uma pausa na edição e deixa eu pôr uma imagem dele aqui. Hoje eu tô procurando fazer umas coisinhas diferentes aqui no nosso podcast. Eu vou ter que interromper eventualmente vocês, porque não estão me deixando falar, cara. Tá, calma aí. O Fruit Eu Ninja. achei que seu microfone tivesse quebrado de novo, desculpa. Tá, temos aqui o Fruit Ninja. Que basicamente é um jogo que você tem que dar swipe na sua tela pra cortar frutas. Esse swipe é um negócio tão gostoso de você fazer e tão intuitivo, assim, você, tipo, isso casa tão bem com o nome do jogo, com a proposta. Tipo, você pensa ninja. Ninja é um cara que vai usar provavelmente alguma arma cortante, alguma, sei lá, ele é um cara ágil, ele é um cara, tipo, muito elegante na execução, no combate e tal. E o movimento de swipe no mobile é um negócio assim, sabe, que parece um ninja. Você, dentro desse contexto, assim, você consegue, através dos controles, passar isso pro jogador de uma maneira gostosa, assim, que é também combinado com visuais muito bem resolvidos. Eu vou deixar uma deixa pro Juca já, mas só terminar um negócio aqui. Eu tô tranquilo, tô que é, por exemplo, se o Fruit Ninja, que é um jogo de você cortar frutas com esse movimento de swipe, se você tivesse que dar tap nas frutas, talvez ele não desse a mesma satisfação, sabe? Então, você tem que pensar muito bem nisso na hora de você colocar um controle que você queira ali, sabe? Se é um controle de swipe, se é um controle de hold, sabe? Tem que fazer sentido. É um input que é extremamente intuitivo para a plataforma, né? Um swipe no celular que corta frutas e te dá um baita feedback. E acho que isso é uma das coisas também que tem muitos jogos que trabalham hoje, que é pouco input, muito feedback também, né? Muita coisa acontece com pouco input, tu consegue ver muita coisa acontecendo com só fazendo um swipezinho, só dando um toque na tela. É muito satisfatório ver, né? Uma quantidade de feedbacks legal. E até isso é uma das coisas que Game Feel, eu só queria trazer um pouco da importância que é Game Feel, porque a gente sente muito quando a gente tá jogando um jogo que não tem o Game Feel bem adaptado, sabe? Ou não tá lá, ou simplesmente o cara, sei lá, ele não priorizou feedbacks no jogo e aí tu não vê nada acontecendo, sabe? Acho que tem várias ferramentas, não só de gameplay, né? Não só de input que tu consegue ver e todas essas coisas que o Monclar estava trazendo sobre design, mas também tem muita comunicação visual que tu consegue, às vezes até mentir, às vezes, algumas dessas mecânicas, né? Por exemplo, tu dá o exemplo do Mega Man, talvez tem muito jogo que tu não tem aquela aceleração, mas aquela aceleração é meio que mentida através da animação, sabe? Tu vê, popou um vídeo aqui no stream. Foi mal, explodiu tudo aqui, mas continua falando. Aí, por exemplo, ao invés do personagem, o personagem ele começa a aceleração já na velocidade máxima,
mas a animação é mentida uma antecipação ali, meio que desloca um pouco o personagem e tal, finge que ele tá ganhando uma energia, né? Só para dar esse feedback. E eu queria trazer um vídeo também, cara. Eu queria falar sobre um vídeo, 2 vídeos na verdade, mas vou começar falando sobre um que é The Art of Screen Shake, que é do John William Nijman, é um dos integrantes da Vlambeer, Vlambeer que a gente já falou várias vezes aqui no podcast, né? Que a gente já citou o Remy várias vezes. Um vídeo excelente, vou deixar aqui já nos comentários do pessoal do Twitch para eles verem. Que, cara, é um vídeo falando sobre Game Feel e sobre a importância de Game Feel e como tu vê a diferença quando tem um jogo com essa aplicação. Cadê o Twitch aqui? O Barbosa, enquanto isso, ele perguntou: alguém lembra de um game que falha muito nessa questão? Cara... Falha muito é difícil. Eu tava pensando nisso agora há pouco. Eu tenho um que falha um pouco, na minha opinião. Bom, vocês devem conhecer o Mirror's Edge. Ele falha pra mim porque ele introduz o combate de um jeito meio estranho. Do tipo assim, tu tá lá feliz e faceiro, fazendo parkour por toda a cidade, aí de repente tu tem que parar pra bater num cara. E eu sinto que esse combate podia ter sido implementado de uma forma diferente no jogo para que ele fizesse parte desse flow e me deixasse feliz e emocionado e com aquela sensação de adrenalina de estar fazendo parkour em prédios altíssimos, sabe? Sim, mas aí eu acho que... Isso é uma experiência que interrompe o meu jogo. Sim, eu acho que isso daí não é um problema de feel, acho que isso é um problema de flow. É de pacing. Olha aí. Sacou? Eu entendi que o que foi... o que te incomodou foi que a tua sensação de estar naquele fluxo gostoso foi interrompida, mas isso é justamente game flow, é pacing. Sacou? Sim, não é que a acaba fisicalidade. interferindo no... Acaba interferindo na sua percepção. Sim, com certeza. Mas a sensação, se você tirar, remover assim, o combate por si só, talvez ele não tenha um feel ruim. Sacou? Entendi. Faz sentido. Cara, eu tava jogando um jogo esses dias que ele tem um combate de melee bem ruim, cara. Eu vou tentar lembrar, Barbosa. Segue aí, Juca. Não, é só esse... Queria mostrar esse link desse vídeo que é muito bom. E tem também outro que é o... Cara, lembrei. Um jogo que tem um feel que eu não gosto no combate melee, e é um jogo que eu gosto muito, é o Rainbow Six Siege. Eu não gosto do feel da facada que você dá pra matar os seus inimigos. Eu acho que não corresponde... A animação da facada não corresponde com a minha expectativa. Na hora que eu dou uma facada, eu não consigo julgar direito a distância. Muitas vezes, a reação do jogo não é imediata. Tipo assim, eu dou uma facada, mas parece que não registrou o input, sabe? Isso é uma coisa que incomoda muito, assim. Se os controles eles não forem responsivos... Juca, acho que você tá dando chiado com o microfone. Aí. Se os controles não forem responsivos, não for um negócio imediato, que não te dê um feedback imediato, mesmo que ele não seja um negócio para acontecer rápido, ele precisa te dar o feedback correto para você entender porque ele não acontece imediatamente. Mas esse feedback ele é imediato, entendeu? É tipo jogar com lag, sabe? A sensação de jogar com lag sim. É ruim. Todo mundo concorda que não é massa. Tipo, você tá jogando um jogo que precisa que tem um combate rápido, que tem um combate que precisa de um feedback rápido. Se ele não for imediato, você vai sentir, assim. Vai ser um negócio que vai te jogar um pouco, assim. Vai te tirar da base, sim. Assim, né? E pra mim a facada no Rainbow Six Siege é assim. Eu não gosto dela, ela é estranha.
É por isso que tem muita animação de jogo que a gente vê ela cortada mesmo, esnapada, né? Que a gente vê o cara quando ele pula, ele não vai lá pra baixo. Não tem antecipação aquece, toda, né? Isso, exatamente. E aí vai lá e pula, né? Não, ele já tá direto no ar. Tu clicou pra pular, o cara tá no ar, sabe? Sim. Os animadores me odeiam nessa questão, assim, porque várias vezes, assim, o animador quer fazer uma animação que é linda, eu concordo que é linda, mas eu falo, cara, a gente vai ter que cortar toda essa antecipação maravilhosa que teu personagem tá fazendo, porque a gente quer, nesse jogo em particular, a gente quer que o personagem, assim que o jogador clica no botão, a gente quer que ele já esteja no ar. Sim. No primeiro frame, após o clique ali do jogador, o personagem já tem que estar no ar. Então o animador tem que abrir um pouco, abrir mão um pouco dos princípios de animação nessas situações. Acho que acho que são princípios diferentes, né? Porque enquanto que no jogo tu vai ter que comunicar bem de cara aquele feedback, né? Tem que estar aquela pose, tem que estar extremamente clara diretamente no depois do input do cara, né? Para ele entender que ele tá pulando. É diferente de quando tu tá fazendo animação para um curta, né? Ou para um filme que daí tu vai ter antecipação e tal, né? São parâmetros diferentes, né? Sim, premissas diferentes. Eu acho que é justamente porque a sensação que você tem quando você aperta um botão num controle, um botão físico, ou até no mobile, que tem um feedback assim de botão apertado, que seja, existe essa fisicalidade e você quer a tradução dela imediata na sua tela, sabe? Você quer que aquilo tenha um impacto e que aquilo tenha um resultado naquele mundo. Tipo assim, existem jogos que são mais cinemáticos, não é errado fazer assim. Lembra daquele jogo antigo de plataforma lá, o Out of This World, acho que é o nome? Deixa eu ver aqui. Não me lembro. Eu acho que é Another World. Another World. Sim. Que era pra SNES, assim. Ele é um jogo que, tipo, ele é completamente cinemático, assim. As animações, elas demoram, elas têm um fio pesadão, assim, do tipo assim, elas começam imediatamente, mas elas não dão resposta imediata. Então o seu controle, a sua masterização ali sobre o personagem, ela fica um pouco atrás de uma camada de animação, sabe? Flashback também, eu acho que Flashback é um jogo muito similar. Ou, sei lá, se é um nome alternativo, sei lá. Mas enfim, é bem essa vibe aí. Esqueci. Não. Eu esqueci o que eu ia falar, mas lembrei. Quando tu dá um input, tu tem que meio que agradecer ao jogador por ele estar dando input, né? Tu tem que dizer assim, massa, isso aqui vai dar uma explosão, isso aqui vai dar um gesto muito satisfatório, né? Tu tá meio que dizendo assim, isso daqui... Tu apertou o botão, cara, tu vai ver uma coisa muito maneira, porque tu tem que fazer com que o cara fique imerso ali, né? Que ele tenha a gratificação pelas coisas que ele tá fazendo, né? E compensar ele mais quando ele faz comandos complicados também, né? Mas aí acho que a gente já entra em outro mérito, né? Mas aí eu acho que também entra numa parte que eu acho extremamente bacana também, eu já quero puxar um pouquinho a bola para esse lado, que é a criação de partículas, né? Visual effects, feedbacks visuais, explosões, que nem a gente tava vendo as frutas ali, fruta caindo, que, cara, é um negócio que é extremamente necessário e que faz muita diferença quando é feito de um jeito bom, né? Porque a gente vê, por exemplo, muitas regras, esses princípios da animação, eles também se aplicam ao desenvolvimento de partículas. Por exemplo, quando tu dá um feedback, isso é uma das coisas que eu penei muito para pegar, por exemplo, quando tava aprendendo a desenvolver visual effects, né? Que tu não tem que dar tanta antecipação quanto tu daria num filme também, ou num curta, né? Ou numa animação 2D mesmo, ou 3D, né? Enfim. Mas quando tu tá desenvolvendo um visual effects para um jogo, cara, é na hora ali, o cara deu input, tem que acontecer o impacto na hora, tem que aparecer, o hit tem que aparecer na hora, tem que estar uma mancha gráfica grande, assim, pro cara notar que aconteceu alguma coisa, sabe? Sim, se sentir recompensado pela ação ali. Resposta, né? Exatamente. Tu vê aquilo ali, pum, já tem uma mancha gigantesca daquele feedback que aconteceu, sabe? Não, fala aí. Só o outro vídeo ali que eu mandei também, mandei no Twitch já e vai ter aí nos comentários, é um vídeo que o nome é Juice It or Lose It.
que é um talk do Martin Johnson e do Petri Purro, que eles vão modificando um jogo de... Tetris? Não é Tetris. É tipo um Arkanoid, Pinball, né? um Arkanoid. Que eles vão adicionando feedback e mostrando quão bom o jogo vai ficando, né? Então não é uma questão de, assim, é muito fácil pensar em feedback, pensar assim, isso daí eu vou botar pra dar um brilho no jogo, né? Não, mas isso é parte essencial do jogo, né? Que nem a gente tá falando. E aí ele mostra como o jogo fica muito mais divertido, né? Como fica muito mais legal depois que tu vê todos os feedbacks. Depois que a bola bate ali na paradinha e dá uma explosão, dá um shake na tela. Né? Isso tudo que você tá falando, cara, tipo assim, pra reforçar o que o jogo tá falando, os caras, eles não mexem em absolutamente nada do gameplay do jogo. Sim. O jogo em si, as regras são as mesmas, do início ao fim do vídeo. O que eles incrementam é só feedbacks, é só partícula, é só screen shake, é só coisas para fazer as reações importarem, assim, para fazer com que aquele mundo seja completamente e exageradamente, num bom sentido, reativo ao que o jogador está fazendo. É só para reforçar as respostas do jogo, né, pro jogador, basicamente. E o som também. E também é bom lembrar que existe um limite, né? Também, com certeza. Eu ia falar ali, se eles fossem um pouco além do que eles foram, ia quebrar totalmente o jogo. Tem um equilíbrio aí também, e aí tu vai ter que estar conversando com o diretor de arte e tal, tu tá conversando com os artistas, quando tu tá desenvolvendo esses feedbacks, e com o game designer, né? Principalmente, que é a hierarquia de informação que tu quer passar nesses feedbacks visuais, né? Então, por exemplo, quando tu tá fazendo uma explosão, tu não vai fazer com que, se o cara tá caminhando, toda vez que ele pisa no chão, treme tudo, a tela explode, e aí o cara vai dar um soco em alguém, se é um combate, e dá uma fumacinha, assim, sabe? Sim. Tu quer saber o que é importante tu destacar no teu jogo, quais são as mecânicas principais que o cara tem que estar prestando atenção, qual é o ritmo do jogo, pro cara entender o que precisa estar mais evidente, né? O que ele vai ver assim, isso daqui o cara tá num pacing extremamente rápido, resposta rápida, ele vai ter que ver isso daqui, um impacto bem forte, uma duração bem curta. Tem que pensar nesses feedbacks, que pode ter muito feedback acontecendo ao mesmo tempo também. Então, de novo, pensar em hierarquia de informação, o que tem que estar mais visível naquela hora, né? Que também é o mesmo pensamento que a gente vai ter quando está desenvolvendo o UI também, né? O que tem que estar mais evidente na tela. É o mesmo pensamento quando está desenvolvendo feedback. Sim. Então, assim, é no tom, né, também. Você usou uma palavrinha legal aí, que eu acho que dá pra gente extrair talvez uma regrinha. Assim, eu nem sempre eu sou... geralmente eu não sou tão a favor, assim, de regrinhas, assim, pra seguir. Mas no caso de Game Feel, eu acho que vale muito, assim, mencionar, que é destacar... O objetivo, assim, é destacar, não distrair. Sacou? Com feedbacks e etc. Então tem que ter isso em mente, sabe? Quando você estiver buscando assim, quanto que é o suficiente? Eu tô destacando ou eu tô distraindo? Aí você vai ter a sua resposta. Sim. Tem outro vídeo também que eu passei aí, que é um vídeo da GDC, que o nome é Game Feel, Why Your Death Animation Sucks. Basicamente, eu tô Game pra ver Feel, né? Por que a sua animação de morte é ruim. Se tu puder botar aí também na tela, Mucar, taca ali o vídeo. Tá, primeiro eu tô colocando aqui um vídeo de um comentário ali que o Leandro fez. Ele perguntou assim, achei bem legal a pergunta. Seria um bom exemplo de Game Feel bem aplicado às mortes dos jogos do Crash Bandicoot? Ele falou assim, cada ameaça do jogo tem uma animação diferente quando você morre nela. Isso me causava uma sensação muito boa, pois eram sempre umas animações engraçadas e minimizavam um pouco a frustração de perder. Isso se encaixa nesse aspecto de Game Feel ou outra coisa? Eu acho que você mesmo na sua frase respondeu e não percebeu. Você falou que isso te causava uma sensação muito boa. Então sim, eu acho que isso faz completamente parte do Game Feel, porque isso fica coerente também com a ação ali que está rolando na tela do seu personagem, tem tudo a ver com a fisicalidade que a gente estava falando. Então, cara, é um exemplo bem legal. Muito bom. Eu adoro Crash, eu tô pra jogar esse Insane Trilogy aí também.
Deixa eu É bem botar massa, aqui o dei vídeo. uma jogada. Esse vídeo do GameFuel também, ele é um jogo de combate plataforma. Eu não cheguei a jogar ele, eu vi só o vídeo mesmo, mas a apresentação dele mostrando assim o jogo e eles com um protótipo lá tentando entender o porquê que o jogo não estava tão divertido, e depois eles botando feedback bem semelhante à linha do vídeo anterior que eu mostrei também. E eles chegaram a, cara, quando o personagem morre, explode, pinta um pedaço do cenário, sabe? É bem dramático. Sim. É não só aquele screen shake básico, eles botam uma distorção também na tela, né? Eles vão, acho que um passinho a mais. Eles trabalham também com o teu personagem explode na tela, ele não pinta só o chão, sabe? Os caras fizeram bem acabadinho. Pinta o background também, que ele também já tá meio desfocado, sabe? Sim. Porque tu tá com foco ali no foreground mesmo. Sim, isso me lembrou o Meat Boy, né, cara? Ah, sim. Meat Boy é um baita exemplo. Sim, é um ótimo exemplo de fio, assim. É tipo, todo o peso do personagem, conforme você começa a andar, sabe? Ele começa a pender pro lado que ele tá andando, e daí, tipo, o barulhinho dele andando, assim, aquela coisa, assim, da carne meio molhada, assim, sabe? Faz muito sentido, é muito gostoso. E na hora que você pula e na hora que você encosta em alguma coisa, você deixa aquele trilho, assim, do sangue, da carne. E na hora que você morre também, ele fica ele pinta o cenário e ele fica permanentemente pintado durante o seu gameplay ali naquele mapa. E isso faz sentido daquilo que a gente estava falando agora do Crash. É um negócio que minimiza um pouco, talvez, a frustração. Porque você tá deixando uma marca ali. Pelo menos é engraçado, é divertido. Talvez isso fique meio ultrapassado conforme você começa a morrer demais, mas ajuda na questão. Assim, claro, não vai resolver a tua frustração por morrer, sabe? Mas com certeza ajuda demais. Ajuda demais. Então, e para complementar nisso que o Juca estava falando, às vezes o teu jogo já tá lá. As mecânicas, o gameplay, Perfeito. Você já conseguiu tudo que você precisava. Se pergunte se o que tá faltando ali, se você não acha que tá divertido, não é um pouco de game feel. Um game feel bem feito, um game feel bem gostoso de jogar. Sensacional. Tem uma outra coisa que me ajuda bastante nas sensações enquanto eu jogo. E aí vou até para um estilo de jogo diferente. Simuladores. Os simuladores, eles me trazem sensações boas, assim, eles me deixam feliz em jogar e me recompensam enquanto eu tô jogando, simplesmente pelo fato de que eles trazem familiaridade com as coisas que eu conheço. Então tô lá jogando um simulador de corrida, as regras do mundo funcionam, o carro se comporta como ele deveria, os controles respondem como eu esperava que um carro de verdade respondesse. Então essa relação com o mundo real é o que traz isso nesse tipo de jogo. Eu não sei se é mais uma regra ou um grupo de game feel diferente, ou se é só uma combinação de outros grupos. Não sei o que vocês acham. Eu acho que isso é uma adaptação, é um baita exemplo de adaptação do teu game feel dependendo do conceito do teu jogo, né? Perfeito. Então, no momento que tu tá jogando simulador, tu não vai ter uma explosão cartoon, por exemplo, né? E eu acho que é um dos motivos pelo qual o estudo em cima do game feel, o estudo em cima do feedback visual que tu vai ter, ele é tão importante, porque ele é muito profundo também. Tu tem que saber desenvolver o feedback na linguagem visual que vai ter o teu jogo, né? Boa, não só na mancha gráfica, né? Mas no ritmo também, né? No impacto disso. Perfeito, eu acho que é extremamente relevante. Com certeza, o Juca respondeu muito bem isso. Eu acho que tudo tem a ver com o nível de abstração que o seu jogo vai ter, sabe? Acho que quanto mais realista você quiser que o jogo seja, mais preocupação você tem que ter com o fio para ele simular exatamente como é na vida real. Você está jogando um Gran Turismo ali, eu até botei aqui na tela. Você vai ter que garantir que aquele jogo vai ter o fio, assim, tipo, só falta você estar dentro do carro mesmo, sabe? Porque se alguma coisa estiver fora ali do normal, vai ficar no Uncanny Valley ali já.
Entendeu? O cara vai... O cara já vai começar... Valley, Explica aí, Baldi. Uncanny Valley, como claro. Não Explica sei, aí. sou burro. Uncanny Valley é aquela sensação que te dá quando você vê um troço que é meio... talvez realista, mas tem alguma coisa fora do lugar. Tem alguma coisa que tá estranha naquilo ali. Tipo assim, você vê uma modelagem perfeita, teoricamente, assim, mas, cara, você olha pra aquilo e você fala, cara, não é real. Tem alguma coisa. Não é uma pessoa. Tem alguma coisinha. Essa sensação é o Uncanny Valley. Então, que acaba aquela gerando sensação uma de... repulsa do que... exato. Daí acaba que, tipo, putz, isso meio que bota a perder uma parada que tá fenomenal, na verdade. Só que, tipo, putz, aquele detalhezinho ali, cara, não sei, o olho tá meio aquilo com... de... uma isso cara... é aquele negócio, só que não. Quando tu olha pra um robô e, putz, esse robô, ele é humano, mas não. Dá aquela, putz, é esquisito, dá essa coisa mesmo que eu tô tentando falar aqui, mas eu não sei. Isso buga a cabeça. Dá uma bugada, isso é um Uncanny Valley. E daí, voltando no negócio de abstração, o Game Feel também tem muito disso, sabe? É você saber abstrair o suficiente, porque quando a gente faz jogos, o que a gente está fazendo geralmente é uma representação da realidade. Eu falei isso no podcast que eu participei hoje lá do... inclusive eu participei hoje do podcast lá dos caras do Antena Dev. Foi muito maneiro. Depois escutem lá. Mas voltando aqui. Quando você está fazendo um jogo, geralmente vai ser uma abstração de alguma característica da realidade. Seja isso pro andar do seu personagem, seja isso para mexer no inventário, seja isso para conversar com um personagem, sabe? Você vai ter que transformar aquilo. A abstração é você transformar essas regras do mundo real em algo dentro do universo do seu jogo para que aquilo seja interativo pelo seu jogador. Sim. Por mais que você esteja jogando às vezes um simulador ali, que é um Gran Turismo e tal, você vai estar fazendo isso através de um controle, né? Sim. Isso já faz parte da abstração. Parênteses aqui. Que olha esse vídeo aqui, o pessoal que estiver ouvindo, dá uma olhada depois no vídeo do Gran Turismo. Olha como é o fio desse jogo, cara. Tu sente como se estivesse lá, tu sente a câmera se movimentando, dando uma chacoalhada quando tu vai fazer uma curva, sabe? Tu sente o terreno que tu tá passando, sabe? Não necessariamente ele precisa ter um feedback visual evidente, sabe? Mas ele trabalha daí nessas sutilezas daí, né? Perfeito. Eu já vou usar esse mesmo exemplo então já, pra exemplificar, pra falar isso que eu tava falando. Esse negócio da câmera... Desculpa, desse negócio da câmera tremendo e tal... A gente vê o carro tremendo assim quando a gente tá na estrada? Não. As coisas são um pouco diferentes, mas funcionou aqui. Tomara que não. Isso é abstração, entendeu? A gente não enxerga o carro de trás, a gente não enxerga em terceira pessoa, né? A gente não se enxerga em terceira pessoa, a gente... Seria bem legal. Seria bem legal, talvez fosse meio confuso. Uma vez eu vi um vídeo de umas pessoas fazendo isso, foi bem engraçado, foi bem confuso. Mas enfim... Mas a abstração, assim, é difícil. Eu acho que eu nunca expliquei de fato, assim. O conceito está claro na minha cabeça. Vou tentar o meu melhor aqui, mas... Abstração é isso, sabe? É você traduzir para dentro daquele ambiente do jogo uma coisa que você quer que o jogador entenda, digamos assim. Ela não precisa ser real. Ela não precisa ser o mais realista possível, mas ela tem que fazer o trabalho dela. Sacou? Tipo... Perfeito. É um troço meio... É um pouco difícil. Faz sentido. Beleza. Eu acho que tem muita gente que consegue explicar a abstração melhor do que eu, mas é mais ou menos por aí. Isso é bem interessante, porque o caso do Gran Turismo e de outros simuladores é impressionante como eles conseguem passar essa sensação tátil de estar dirigindo um carro movimentando a câmera, que é exatamente isso que tu falou. No mundo real, tu não tem necessariamente isso. Tu sente a vibração do carro no acelerador, tu sente a vibração do carro no volante. Como traduzir isso pra realidade do jogador? Perfeito. A tradução, talvez, da vibração é o analógico. Analógico não, é o controle remoto ali tremendo, sacou? Fazendo aquele rumble ali, sacou? Sim. Mas adicionalmente a câmera vibrando também, sabe? Também, exato. O jogador entende isso, sabe? É por isso que, fazendo um parênteses, assim, talvez seja meio que meio distante, assim, mas... É por causa disso que eu não acredito que os jogos sejam capazes de fazer uma pessoa matar alguém, por exemplo, sabe? Violência de jogos.
O cara que, tipo, tá jogando um FPS, ele, cara, é um troço completamente abstraído pra dentro de um controle pro cara controlar movimentos e coisas de uma arma e o reload, que é automático na animação, sabe? É tudo abstraído de uma maneira que seja pro entretenimento. E isso tá completamente distante de uma realidade de uma pessoa cometer alguma coisa hedionda, sacou? Mas voltando, assim, isso tem a ver com abstração, sabe? Mas voltando pro tema do Phil aqui. Eu até quero dar um exemplo, cara, de uma vez que eu tava jogando Doom multiplayer usando o Skull Tag, eu acho que era um mod, né? Doom tem mod pra caramba, ainda era Doom 2 mesmo, eu era bem piá, eu tinha lá meus, sei lá, adolescente. Tava jogando o Skull Tag, que é esse mod do Doom multiplayer. Tava jogando um modo cooperativo multiplayer. Então você ia pra lá, correndo, matando todo mundo, matando todos os monstros, e via... o que eu acho legal do Doom, e que eu não via tanto em outros jogos, né? Começou a já sair muito jogo realista, não tinha tanto arcade, mas é que tinha um monstrão gigantesco, cara, que eu não lembro o nome dele, mas ele te dava um tiro de bazuca e tu via o projétil gigantesco, assim, indo na tua direção, sabe? E o Doom, ele é muito de movimentação, né? Desde os primeiros já foi muito sobre movimentação e tu conseguir desviar e tal, conseguir ficar jogando aquele xadrezinho e trocando as armas para oponente específico, né? É uma característica bem forte do Doom. E eu tava ali pensando, imerso naquilo, vi aquele tiro de bazuca vindo na minha direção, fiquei trancado num canto do mapa e caí pro lado da cadeira. Olha aí, cara, isso é Game Feel, rapaziada. Cara, eu não acreditei quando eu me vi ali. Eu pensei assim, nossa, cara, o que aconteceu? Sensacional, Juca. E inclusive, tem um mod do Doom que acho que é brasileiro, que é o Brutal Doom, né? Que é uma versão do Doom com um feedback assim, pisando fundo no feedback, né? Que é botando sangue pra caramba, mostrando os corpos dos zumbis. É bem legal o trabalho que fizeram. Sensacional. Ó, o Brutal Doom tá na tela aí pra quem tá assistindo na live. Que massa. A gente também vai botar... Bateu a nostalgia. Já até vontade de voltar a jogar o Skull Tag. Massa, cara. FPS, Doom é top demais. Cara, Game Feel, assim, é um dos tópicos que eu mais gosto dentro de game design também. É uma parada que eu tenho uma paixão, assim, por fazer, pra conseguir passar a sensação, tipo, de um gameplay, assim, gostoso de jogar, sabe? Tem uma pergunta ali. Isso quer dizer, pergunta do Leandro Dota ali é extremamente relevante. Ele perguntou, tem alguma técnica pra pensar e organizar os aspectos de Game Feel durante o desenvolvimento? Ou isso vai mais do feeling da equipe? Por exemplo, isso tem como entrar no GDD de alguma forma? Cara, falando por experiência, assim, o último projeto que eu trampei lá na Aquiles, que foi com o Juca, que foi o Copa Toon lá, o Game Feel, ele não entrou necessariamente no GDD, eu acho que assim, ele entrou como descrições, sabe? Assim, eu colocava assim, quando o personagem conseguir executar um drible com sucesso, a gente vai dar um leve slowdown, assim, por, sei lá, 5 milissegundos, só para o cara ter aquele impactozinho. Aí beleza, mas a execução disso foi direto ali, conversando com o Juca, sabe? Ele pegou essa descrição, implementou, e daí pra frente foi direto dentro da Unity, sabe? Foi direto no projeto que eu comecei a tunar isso. Aí aos poucos eu fui vendo, será que 5ms é legal? Será que não? Aí outros feedbacks, assim, na hora que você faz um gol no Copa Toon, cara, tudo explode, assim, o gol sai luz, sai fumaça, a bola explode, faz um efeito lindo, dá um slowdown na tela também, que dá uma sensação muito gostosa e tal. Isso foi, cara, foi tunando, assim. Foi tipo assim, eu acho que chegou num ponto do projeto que eu falei assim, esses são os efeitos que a gente quer que triguem, né? Que apareçam no jogo. É tipo, slowdown, partícula, não sei o quê. E daí, basicamente, os programadores, eles rigaram, né? Acho que foi o Tinos, né, na época, que tava no Copa.
E o Tinos, o Danone e o Alfredo. E aí eles irrigaram muitas coisas dentro do jogo, sinais, assim, pra tipo, quando acontecer tal coisa, aí eles me deixavam com controle total pra eu controlar, assim, eu quero mexer no valor de tempo do jogo, na hora que isso acontecer, eu quero tocar alguma partícula, eu quero fazer piscar alguma coisa, sacou? E essas partículas, quem fazia era o Juca daí. Na arte mesmo. Com os conceitos do grande da casa. É verdade, com os conceitos da casa. Então, assim, foi um processo, assim, bastante... que integrou muito da equipe, assim. Todo mundo tava na mesma página. A gente falou bastante sobre fio e o quanto isso era importante num jogo desse tipo, né? Que é um jogo bem físico, futebol e tal. E uma vez que todo mundo entendeu... Uma vez que todo mundo entendeu, conceitos foram feitos e aí a gente começou a implementar. Eu ia dizer que tem uma coisa que eu acho que é bem óbvia de se colocar como parte do desenvolvimento do projeto, que é o polimento final do produto. Porque se o teu jogo não está bem polido, independentemente de feedbacks, independentemente de controles, regras, da familiaridade que tu dispõe dentro do jogo, se essas coisas não forem bem polidas, se tiver bugs, se o negócio tiver drop de frame rate, se tiver coisas que tornam a experiência com o jogo ruim, também vai afetar o teu feel, sabe? Então isso eu acho que é um dos pontos que o Monclar estava falando que não gosta de regra, mas isso é regra. Se o teu jogo não tá bem polido, ele vai interferir no feel do jogador. Perfeito, cara. E até eu acho que assim, é legal tu prever algumas coisas no GDD, mas quando tu tá com uma equipe que tá bem alinhada no que o jogo tem que ser, qual é o propósito, qual é o gameplay daquilo, qual é o norte principal do jogo, a equipe começa a gerar demanda disso, né? A equipe olha e pensa assim, pô, isso daqui não tá legal, isso daqui talvez fosse bom passar um feedback, né? Deixar mais evidente. E isso é muito de ver o jogo já com as suas funções já integradas também e tu conseguir identificar o que tá precisando de mais feedback naquele momento, sabe? É uma etapa bem... Porque é game feel, sabe? Tu sente quando alguma coisa não tá com o feedback adequado, sabe? Ou não tem um feedback, né? Tu vê aquilo e pensa assim, isso daqui poderia ter um impacto grande. E aí essas demandas também surgem de forma orgânica. E aí, claro, são adaptadas para serem para caber dentro de um processo, né? Perfeito. Cara, olha aí o Copatum, coloquei um pouco na tela aqui. Porque eu tava falando e a gente tá pondo vídeo direto e eu falando do próprio jogo que eu fiz, eu esqueci de pôr um vídeo, né? Olha que maneiro. Pra quem tá vendo aqui, esse é o momento do início do jogo. Tipo assim, já tem um feedback muito grande, assim, daquele raio que a bola desceu ali, sabe? Em qualquer interação ali tem fumacinha, entendeu? Do personagem andando, do personagem passando bola, do personagem dando carrinho. Tudo isso é comunicado pro jogador de uma maneira que não distrai, como a gente tava falando, sabe? Ele aumenta aquilo e facilita a interpretação. Até por ser um jogo multiplayer, é incrivelmente importante você acertar os seus feedbacks para os dois jogadores saberem direito o que está rolando. Às vezes você não precisa olhar diretamente para o que está acontecendo na tela, que nem ali, ligou o super especial do Jake, ele fica gigante, para quem não tá vendo. Mas ele fica super gigante e rola tipo, nossa, fica rachado o chão e rola uma luz enorme. Você não precisa olhar diretamente para isso para entender que aconteceu isso. Além disso, você tem o feedback sonoro também, que é incrivelmente importante para game feel. E, cara, é isso, assim, é um ótimo exemplo, um estudo de caso esse jogo que a gente fez aí. A gente até chegou no ponto de... Desculpa te interromper, mas só parei rapidinho. De ter feedback demais, assim, a gente tinha, por exemplo, fumaça nos pés tava distraindo, né? E tava distraindo, tava criando um ruído ao invés de arrumar. E aí a gente removeu o feedback, né? A gente não tem feedback para essa função. Porque a gente chegou à conclusão, a gente chegou à conclusão que era o suficiente as animações e pronto, sabe? A gente acabou aplicando essa regra, né? De não distrair, só dar aumentar, né? O que a gente quer mostrar pro jogador. E uma coisa que eu acho importante, assim,
é que, assim, beleza, essas partículas que a gente tá falando, que a gente tá mostrando aqui, tanto em vídeos, elas têm um visual polido, um visual bonito, um visual finalizado e tal. Você pensa assim, pô, beleza, vou deixar pra inserir isso tudo no final do meu projeto. É aí que eu acho que você não deve fazer isso. Acho que você deve inserir feedback o quanto antes no seu protótipo. Assim que você tiver um protótipo, você já tem que botar feedback, você já tem que botar game feel, você já tem que colocar partículas e screen shakes do tipo assim, sabe? Porque isso já vai fazer uma diferença brutal na hora de você mostrar seu jogo para sua equipe, na hora de você, de repente, tentar vender o jogo para um cliente. Porque a gente a gente tem que mostrar os jogos para conseguir vender, né? E às vezes a gente, tipo, não pode se dar ao luxo de mostrar o jogo só quando ele estiver no final e bem polido. Isso é irreal, sabe? Você tem que ter muita grana para conseguir fazer isso. Então, esses tipos de feedbacks, assim, de gameplay, eles são baratos de serem implementados, mesmo que eles sejam placeholders, sabe? Mas eles fazem diferença. Screen Shake não precisa de visual, não precisa de um artista para fazer nada, tudo por código. Uma partícula, sei lá, de tipo impacto, sei lá, você pode botar umas partículas básicas na Unity, assim, você coloca quadrados brancos que saem do jogador, assim, aleatoriamente quando ele toma um impacto, ou só um tint branco, assim, você pinta o seu jogador de branco ou um personagem quando você passa o mouse em cima desse negócio, sabe? Esse tipo de coisa faz uma diferença na sensação, assim, do gameplay, que é absurdo, Você transforma seu jogo assim da água pro vinho em questão de poucas horas de implementação. E faz uma diferença gigante. Eu acho que até tem acho que está chegando no final, mas eu só queria adicionar mais uma coisa, que o feedback e o game feel, ele não tá só nas coisas extremamente evidentes, que nem a gente estava falando lá do simulador antes, como o Claro falou, do movimento da câmera e tal, e do controle, do feedback do controle. Dá pra ver, por exemplo, no Soccer, que no Copatum ali, que a gente tinha um shading nos personagens que ele trocava de cor dependendo do cenário, para eles ficarem mais integrados com o cenário. Down Stack também vai ficar mais integrado com o rebatimento. Por exemplo, se o personagem estivesse num chão de gelo, ele tem uma iluminação de baixo, simulação de uma iluminação de baixo azul, sabe? Ou no chão, no gramado, ele era verde, e aí quando ficava no meio daquela plataforma do meio, ficava amarelinho, porque aquela plataforma é amarela, né? A sombra mudava de cor também. Essas sutilezas que é legal ficar prestando atenção também quando tá fazendo o game feel, né? Com certeza, cara, com certeza. Sensacional. E ô Juliano, você tem razão aí, cara. Não vou deixar você me enrolar hoje. Tá chegando no final. Tá chegando no final. Como o Leandro falou no chat aqui, o Leandro falou, esse assunto é muito legal, me faz pensar muito, cara. Pois é, eu também, cara. Eu adoro falar de game feel. Mas, cara, se você curtiu falar de game feel, a gente vai ter outras oportunidades para falar de game feel. Acho que é um assunto bem abrangente. E eu fiquei pensando depois, acho que seria bem interessante trazer até outras pessoas para falar de game feel. Talvez o Dalmolin para falar de game feel seria bem legal. O TT chegou bem na hora que tá acabando. TT. Bem na hora errada. Mas é isso aí, cara. Eu quero dizer de novo o que eu sempre digo. Se você curtiu o episódio, deixa seu comentário no blog. Se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário no blog. Se você tá com vergonha, manda e-mail para o contato@ggdevcast.com.br. Lembrando que agora a gente tem o vídeo do episódio no YouTube, no Twitch por uma semana, sem os cortes fantásticos do Juliano. E, cara, eu não tenho mais nada a adicionar no episódio de hoje. Dá força lá no Spotify, segue a gente, que vai ser bem bacana. Você não falou do Apoia lá, né? Exatamente. Daquela delícia que tá nos permitindo fazer conteúdo cada vez mais legal. É verdade, é bem verdade. E que a gente tem planos de fazer mais coisas. Sim, estamos com 22 apoiadores. Quantos? 22, eu mandei pra vocês hoje no Telegram e vocês não viram. A gente ganhou 2 apoiadores hoje. Cara, não vi.
Na verdade, isso me lembra que eu tenho que adicionar os apoiadores novos no grupo lá do Telegram e tudo mais. Por favor, né? Né? Porra, sacanagem com os caras. E ô, Juliano, você mentiu pra galera. Ah, de novo não. 2 episódios atrás, ou 3. Ih, cara. Não, foi 2 episódios atrás. Você falou, não, porque daí são vários plays do GG que tem lá no YouTube e tal, e quando você estiver ouvindo vai ter mais. Não teve mais plays, Juliano. GG Play. Teve um, tem que rolar mais. Né, teve um. Eu Nós temos que inclusive, jogar. eu tô com a minha tela aberta no Rocket League aqui, só pra... Ah, Olha aí. putz, hoje eu não vou poder, galera. Hoje eu não vou Vou pra poder dar uma jogar. deixa aqui. Hoje eu não vou poder jogar. Ah, sorry. olha esse Monclar. Sorry, Que guys. pena. Então, o GG Devcast Plays segue sendo GG Devcast Played Rocket League once. Mas terão mais. Fiquem atentos. Se Terão inscrevam mais. no canal do YouTube que É. vocês vão receber notificação do vídeo quando ele estiver lá. Bota o sininho que quando a gente atualizar o vídeo, botar um vídeo novo, você vai receber e vai ser bem massa. Vai ser massa Show pra de caramba. bola. Se o Monclar não tem nada mais a adicionar, hoje por mim é GG, cara. Calma, eu tenho. Ih, Relaxa, ele tem. relaxa. Então não é GG ainda. Só vou reforçar, cara, que Game Feel é fácil de implementar. É um negócio, tipo assim, feedbacks, né, de screen shakes e etc, etc. É barato, você faz truques baratos com o negócio e já faz uma diferença monstruosa no seu jogo. Vai parecer que você tá com AAA ali, tendo cubos e bolinhas na sua tela. Então, cara, assim que der, bota Game Feel no seu jogo. Assiste esses vídeos que o Juca colocou aí de The Art of Screen Shake e Juice It or Lose It e não sei o que lá mais, cara, porque são sensacionais. Eu vou colocar um outro vídeo da GDC aqui também, do GDC Vault, que ele é um vídeo que tem acho que uns 50 minutos, mas não se intimidem, porque a parte que eu quero que vocês vejam é só o do primeiro palestrante, então o cara fala acho que por 5 ou 10 minutos e ele fala exatamente sobre isso, de inserir Game Feel já de começo, e é sensacional, dá uma perspectiva diferente Muito legal. e deixa as coisas bem suculentas. Eu, Então, por mim, Show de acabou. bola. Agora se chega. você tiver um comentário, quiser deixar lá no site, por favor, se você tiver também referências de Game Feel, manda pra gente que a gente traz também. Por favor. Então, é GG, cara. GG. GG.